muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta integrativo, porque outro dia me passaram uma mensagem, por que integrativo? É porque eu integro algumas terapias. A base do trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista e é a base do meu trabalho. E junto com a psicanálise eu trago a hipnose, que eu quero falar de hipnose hoje, eu trago as constelações familiares, eu faço a linguagem do corpo, eu trabalho com cromoterapia e também na parte energética eu trabalho com reiki tradicional japonês, com reiki xamânico e com a energização xamânica. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, me passa uma mensagem, me manda uma mensagem e eu respondo, eu converso com você. Daqui a pouquinho você anota aí o meu celular que eu vou te passar. Se você não estiver podendo anotar aí, grave o meu nome, Sidney Rosa, e me procure no Facebook como Sidney Rosa ou então como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa. Por lá você pode ter acesso e me mandar a mensagem. No Instagram também, só que no Instagram está como terapeuta Sidney Rosa. No Facebook Sidney Rosa, no Instagram terapeuta Sidney Rosa e também Florescer Violeta. E o meu canal no YouTube. Todos os programas que eu faço aqui na Vibe Mundial, a gente grava e depois eles vão lá para o meu canal, terapeuta Sidney Rosa. Então, se você não pode anotar o celular agora, grave o nome, facinho, e depois você me procura e manda uma mensagem por lá, pega o meu telefone por lá, porque nessas redes todas lá tem um número de telefone, fica lá disponível para você. E se você quiser assistir esse programa em algum outro horário, é só depois entrar no canal e procurar pelo tema, e você vai poder assistir, poder ouvir no horário que você quiser. Para você que fica aí, ligada, às 2 da manhã desse domingão, aguardando o programa, gratidão a você pela sua audiência, pela sua companhia, e você que não puder assistir, não puder ouvir inteiro, não puder ficar aí nessa companhia, depois você assiste lá pelo YouTube. Grava o nome, terapeuta Sidney Rosa, e aí você me encontra e pode falar comigo, manda uma mensagem, me liga e a gente vai conversar. E eu aprofundo então o tema que a gente conversa aqui, eu te dou mais detalhes, aquilo que fica em dúvida, aquilo que de repente não ficou muito claro para você, é só você me perguntar. A base do trabalho, a base do meu trabalho é a psicanálise. Porque eu entendo, como psicanalista, que 90% das nossas ações são movidas pelo inconsciente. 90% de tudo que a gente faz, quem move é o inconsciente. Esse inconsciente, 80% dele é produzido, é alimentado, fica pronto até os 10 anos de idade. Então imagine que até os 10 anos de idade a gente passa por 3 fases de desenvolvimento. 3 grandes fases de desenvolvimento. Fase oral, fase anal e fase fálico e genital. São as 3 fases do desenvolvimento humano. E essas 3 fases vão aí em média até os 10 anos. E elas respondem por 80% daquilo que a gente é na fase adulta, A gente é 80% o que aconteceu nessas 3 fases, o que aconteceu durante esse período, até que a gente complete aí, em média, 10 anos, Por isso que a gente sempre fala, atrás de um adulto com problema tem sempre uma criança ferida. Porque quem é que fica ativa, quem é que fica ativando as nossas emoções? Essa criança que pode ter sido ferida. Você pode ter tido uma infância plena, maravilhosa, perfeita. Ok, ótimo. Não é, em geral, o que acontece com as pessoas. Não é o que acontece, na maior parte das vezes, com as pessoas.
né? Os pais, em geral, não sabem lidar, principalmente quando é o primeiro filho, primeira filha, não sabem lidar exatamente com isso, com essa filha, com esse filho, com essa criança. Então a gente, enquanto pai, a gente vai cometendo erros, a gente tem falhas, não porque a gente quer, obviamente, complicar a vida dos filhos, mas ou porque a gente protege demais, então a gente vai para uma super proteção, ou então a gente cobra demais, a gente é muito duro. A gente recebe uma educação, a gente recebe dos nossos pais uma informação de uma forma muito dura, e é o que a gente tem, é o que a gente traz dentro de nós. E é isso que a gente vai passar para os nossos filhos, porque é o que a gente sabe, é a forma com que a gente aprendeu. E se a gente deu certo, e se para nós foi bom, é o que eu vou aplicar na vida do meu filho, na vida da minha filha. Mas a gente erra, é fato, a gente erra. Eu costumo dizer que a gente mais erra do que acerta, em geral, a gente mais erra do que acerta. E, de novo, por que a gente erra? Porque ou a gente cobra demais, ou a gente super protege, ou um ou outro. Né? Encontrar essa harmonia, encontrar esse equilíbrio, encontrar esse caminho do meio, não é uma tarefa tão simples. Principalmente quando é primeiro filho, no segundo, no terceiro filho, a gente já tem um pouco mais de experiência e aí a gente já tende a errar menos ou errar ainda mais, né? Porque se de repente você tiver aí um complexo de Édipo no caminho, né? Imagine que você em geral... o complexo de Édipo pode acontecer em qualquer momento, em qualquer fase, com qualquer número de filhos, mas em geral ele se repete sempre que são 3 filhos. Os 3 primeiros é que fica muito clássico o complexo de Édipo. Então imagine, né, aqui rapidamente, porque eu quero falar de hipnose, mas eu vou falar um pouquinho disso. Imagine assim, o primeiro filho nasce. Vamos imaginar que seja um filho, vamos imaginar que seja um menino. E essa mãe se apaixona por esse menino, se apaixona por esse filho. E esse filho se apaixona por essa mãe. Ele se apaixona por essa mãe. O marido perde o lugar para esse filho. O marido, que a esposa amava, ela passa a amar tanto esse filho que ela se esquece do marido. E o marido percebe que perdeu essa mulher para esse filho. Então essa relação já começa a se complicar nesse momento. Nesse momento já começa a se complicar para todos eles. Porque essa mãe vai ficar o tempo inteiro voltada a atenção para essa criança. Essa criança só vai querer a atenção da mãe e esse pai vai ficar sobrando. Mas ele não quer ficar sobrando. Ele quer a mulher dele de volta. Ele quer ter carinho por esse filho, mas ele vai perdendo. Esse filho passa a ser um rival para ele. Aí nasce um segundo filho, que seja filho ou que seja filha. Nasce uma segunda criança, o irmão desse primeiro. Essa segunda criança, ela não vai ter todo o amor da mãe, porque o amor da mãe está só direcionado para esse primeiro filho. Então esse segundo filho, quando chega, ou filha, ele vai sentir muito a falta desse amor da mãe, porque a mãe direciona todo para esse primeiro filho. Mas esse segundo filho ou filha vai se unir com o pai, eles vão se unir, não por amor, mas eles vão se unir para tentar ter o amor dessa mãe, dessa mulher. Eles vão ser meio que cúmplices, por isso que eu digo que não é exatamente uma relação amorosa, é uma relação mais de cumplicidade. Eles vão ser cúmplices em tentar resgatar o amor dessa mulher. E vão se dar mal, porque o amor dessa mulher, de novo, está direcionado para esse primeiro filho. Então vai ficar sempre aí essa lacuna. E se tiver o terceiro filho, infelizmente esse terceiro filho ou filha vai sobrar, porque a briga vai ficar lá em cima entre esses 2 primeiros e esse terceiro vai ficar na sofrência,
vai ser o que menos tem atenção, tanto do pai quanto da mãe, porque eles estão lá mais preocupados com a questão deles, com o problema deles. Então esse terceiro vai ficando numa situação apenas de espectador, apenas de espectadora. Isso pode acontecer também quando é uma filha. Então nasce a filha, o pai se apaixona por ela se apaixona pelo pai, e essa mãe, essa mulher, perde esse marido para essa menina, para essa criança. E aí, se vier o segundo, se vier o terceiro filho, vai acontecer a mesma coisa. Então esse é o complexo de Édipo, de uma forma bem resumida, mas que dá para a gente entender como que flui esse processo, qual é o fluxo desse processo. Então, nas terapias, a gente vai sempre perguntando como que é a tua relação com o pai, como é a tua relação com a mãe, como é que é a relação do seu irmão, e a gente vai descobrindo todo esse caminho emocional, todo esse caminho psíquico. Então, e esse nosso inconsciente, isso tudo, a grande parte disso tudo é formado até os 10 anos. 80% é formado até os 10 anos. Então, esse é o nosso inconsciente. E é isso que move a nossa vida. E a psicanálise olha para isso, a psicanálise entende isso. Você pode até não acreditar nessa tese, porque é uma tese freudiana, quem trouxe isso foi Freud, até que alguém me convença que existe um outro caminho. Eu estudo muito, e existem aí outras teorias, mas nenhuma ainda, principalmente na prática que eu atuo, eu ainda não descobri nenhuma que possa ser diferente, que possa me mostrar uma outra forma de olhar para isso. Para mim é cada vez mais claro que é assim que funciona o nosso processo de personalidade, de caráter, de formação psíquica, de formação emocional. Então, é importante, olhando pela psicanálise, é importante a gente entender essas 3 fases, porque elas estão representando a grande maioria do que é a minha questão psíquica, a minha questão emocional. Como eu disse, 80%. Tem 20% que podem acontecer na fase adulta. Questões, eventos, traumas que acontecem já na fase adulta vão também influenciar esse inconsciente. Mas é a menor parte, é 20% apenas. Os 80% é que pesam muito mesmo. Então, esse é o trâmite, esse é o caminho, esse é o tráfego do nosso sistema, do nosso sistema psíquico-emocional. Então, é importante, no meu entendimento, é importante que a gente olhe para essa fase infantil para poder entender esse adulto, porque essa criança fica atuando nesse adulto. Então, por isso que é importante, por isso que são importantes as terapias. Todas elas são importantes. Não tem nenhuma que seja melhor ou uma melhor do que a outra, não. Mas nenhuma aprofunda tanto quanto a psicanálise. É fato, isso é fato. Nenhuma aprofunda. A psicanálise vai aprofundar esse terreno porque ela entende que está lá. A grande questão está lá. Então, por isso a gente aprofunda. Mas ela não é melhor e nem pior do que nenhuma outra. Ela é apenas o entendimento de que é importante, precisa aprofundar para poder ir na raiz da questão e não tratar apenas superficialmente. Então, essa é a base do trabalho, que é a psicanálise, que é o entendimento do inconsciente. O nosso aparelho psíquico, o nosso sistema, esse sistema onde está incluso o inconsciente, nós chamamos de aparelho psíquico. E nesse aparelho psíquico nós temos um filtro. Esse filtro chama-se superego. Nós temos lá uma área, nós temos o id, que é o nosso desejo instantâneo, é o nosso primeiro desejo. O ser humano ele vive sob o princípio do prazer. O ser humano só quer fazer o que dá prazer, basicamente, primordialmente.
porque a gente vive sob o princípio do prazer. Eu quero fazer só o que me dá prazer, o que não me dá prazer eu não quero fazer. E aí é onde vem as frustrações, porque a vida não é assim, né? Nós não temos só prazeres na nossa vida, então a gente tem que aprender a lidar com aquilo que não é prazer, que não é prazeroso, para que as frustrações sejam cada vez menores, porque senão a gente vai frustrar e muito. E a partir de uma frustração vem toda uma sequência emocional que vai me levar pro processo da autossabotagem. Tem um programa lá no canal no YouTube que fala, são 3 programas, foram 3 semanas falando sobre autossabotagem. Depois você procura lá para você entender bem como que funciona essa sequência emocional, como que funciona esse processo. Mas nós temos então o id, que é o nosso princípio do prazer, nós temos o ego, que é quem vai resolver se faz ou não esse prazer do id, mas ele vai, eu não digo que ele vai respeitar, né? Mas ele só vai fazer dependendo desse filtro chamado superego, porque o superego é o senhor, superego guarda essas informações, superego é o guardião das informações, né? Então vamos imaginar aqui que você lá na sua fase infantil, com 2 anos, com 4 anos, com 7 anos, com 8 anos, você ouvia muito a sua mãe falar, ou nem precisa ouvir muito. Ela pode ter dito uma única vez, mas dependendo do que ela disse, dependendo desse momento que você ouviu, dependendo do que estava acontecendo, dependendo de como você sentiu, não precisa nem ser algo que ela fale sempre, que ela falava sempre. Pode ser que ela tenha falado apenas uma vez. Mas imagine que ela, eu vou dar um exemplo aqui, apenas como exemplo, né? Ela disse, tomar leite faz mal. Tomar leite faz mal. Né? Ela falou isso. E você, durante a sua vida, você nunca mais tomou leite, porque a sua mãe lá falou que tomar leite faz mal. Então, você nunca mais tomou. Você desenvolveu até muitas vezes um asco aí pelo leite, por exemplo, né? Por quê? Por conta dessa informação que a mãe deu, né? Por conta disso que ela falou, gravou. E o superego está guardando essa informação. Então, ele não permite que você tome o leite. Mas em algum momento da sua vida, você está incomodada com não tomar leite. Todo mundo toma, por que eu não posso tomar? Por que eu não consigo tomar? Às vezes você até sabe que foi por conta dessa informação que a sua mãe deu, mas às vezes você não lembra. Essa informação veio, gravou no seu inconsciente, mas você nem lembra. Mas ela faz com que você não consiga, por exemplo, tomar leite, né? No processo da hipnose, né? E aí falando de hipnose, no processo terapêutico, isso te incomodou. Então você vai buscar terapia para poder experimentar o leite. E aí eu, como terapeuta, vou conversar com você para tentar, entre aspas, te convencer de que tomar leite não vai fazer mal. Você pode tomar o leite, né? Eu não vou entrar aqui na questão do veganismo, né? Não vou entrar aqui na questão de quanto de fato o leite faz mal. Eu não vou entrar aqui na questão de que isso que se vende aí é tudo menos leite, né? Porque é uma composição química absurda, né? Mas eu não vou entrar nessa questão não do que eu penso do leite. Eu estou dando só como um exemplo aqui. Então você me procura e eu digo para você, e eu vou num processo terapêutico que pode demorar anos, meses, enfim, eu vou tentar mostrar para você que você pode tomar o leite, né? E você vai ficar resistindo, porque quem deu essa informação foi a sua mãe. É uma informação muito importante, dado por uma pessoa muito importante, né? Então você, como assim? Né? Foi a minha mãe que falou. Minha mãe é tudo, minha mãe é a figura principal na minha vida. No processo hipnótico,
usando, né? E aí eu tenho a base da psicanálise, e esse é o entendimento que eu tenho, usando o relaxamento hipnótico, entrando num processo de hipnose, nós vamos adormecer esse guardião. Imagine que esse superego é o guardião da informação. Nós vamos adormecê-lo e trocar essa informação. Então a gente tira a informação de que não pode tomar leite, que tomar leite faz mal, e coloca a informação de que tudo bem, você pode tomar leite. Você volta do processo hipnótico, do relaxamento, o seu superego, o seu guardião da informação volta, mas a informação foi trocada. E aí, naturalmente, você vai fazer o movimento. Tá? Então, é muito simples, é muito seguro o processo da hipnose, o processo hipnótico é extremamente seguro, não tem como não ser seguro, né? Ele precisa ser negociado, né? Nós precisamos negociar o que eu vou trabalhar em você. Você precisa autorizar isso, até porque é o que você quer, né? Mas você precisa me autorizar. Baseado nesse acordo, o processo hipnótico vai funcionar muito bem. Claro, depende de quanto você vai se permitir relaxar no processo. Isso também é fundamental. Mas negociados sobre o que nós vamos trabalhar no processo hipnótico, a gente então vai para o relaxamento. E você pode tranquilamente, numa única sessão, resolver a sua questão. Entrar de um jeito e sair de outro jeito. E eu sempre insisto que, como psicanalista, eu não vou trabalhar o processo hipnótico sem antes percorrer o caminho emocional. Existe um caminho emocional para as nossas questões. Existe um caminho emocional, um caminho que foi produzido, um caminho que foi feito. E a gente não pode simplesmente mudar esse caminho sem entender por que ele fez, por que ele foi feito, de que maneira ele foi feito. Porque senão a gente simplesmente interrompe o processo, mas não resolve, não entende. E isso pode voltar. Essa questão que você veio tratar, ela pode voltar. Essa questão que você veio tratar, ela pode expandir dentro do teu emocional de uma outra maneira, né? Então, no nosso entendimento, a gente vai primeiro percorrer o caminho emocional, né? Então, por exemplo, tem aqui ainda 2 minutinhos, né? Vou estender um pouquinho aqui. Parar de fumar, por exemplo, eu tenho tido resultados muito positivos, muito significativos com as pessoas que querem parar, que querem deixar de fumar. Mas eu sempre reservo 5 sessões. Normalmente, a partir da segunda, a pessoa já não está fumando mais. A partir da segunda. Mas na primeira sessão, a gente vai trabalhar, vai entender qual é o caminho emocional. Existe um caminho emocional para quem fuma. Quem fuma está querendo mamar. É isso, quem fuma quer o peito da mãe. Quer ficar lá, mamando no seio da mãe. Por isso que vai fumar. Se você entender isso, se você entender por que você faz isso, o teu processo de deixar de fumar fica muito mais fácil. Esse muito mais fácil, entre aspas, né? Porque não é tão simples assim. Mas, em geral, na segunda sessão, na terceira sessão, você já está conseguindo deixar de fumar. Tá bom? Esse é o processo da hipnose, fantástico, muito legal, uma super ferramenta. E eu fico à sua disposição, né? Anote aí, dá tempo ainda de eu passar o celular, 11 986 70 6310. Eu estou na zona norte de São Paulo, no Tucuruvi, em frente ao metrô Tucuruvi. DDD 11 986 70 6310. Me encontre no Facebook, Sidney Rosa ou Florescer Violeta, no Instagram, no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, ou então domingo que vem, às 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Espero você. Tchau.